Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração nesse dia e sobre os corações de todos que você ama. Aqui estamos para mais uma reflexão do Orvalho do Céu. Hoje eu quero falar sobre o texto de Mateus 5,13 que diz: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. O tema da nossa reflexão de hoje é fazendo a diferença. O que será que Jesus quis ensinar ao dizer aos seus discípulos e, consequentemente, a nós: vocês são o sal da terra? Já posso adiantar que esse é mais um ensino precioso de Jesus para todos nós. Quando o Senhor menciona o sal, obviamente ele está dizendo que as qualidades, as propriedades, os elementos relativos ao sal devem ser aprendidos para que assim nós possamos igualmente agir neste mundo. Você sabia que o sal era tão importante que houve épocas em que os soldados recebiam como pagamento o sal? É daí que deriva a palavra salário. Em primeiro lugar, vale destacar as utilidades do sal. O sal em nosso organismo, ele serve como um regulador, ou seja, ele traz equilíbrio no funcionamento de algumas partes do nosso corpo, principalmente no volume de sangue e nos batimentos cardíacos. É por isso que o excesso de sal pode causar o aumento na pressão arterial. Na época de Jesus, o sal tinha a utilidade de conservar alguns alimentos, especialmente as carnes, porque ele impedia a proliferação das bactérias. E vale lembrar que nas épocas posteriores, em que a geladeira não existia, alguns alimentos, e as carnes principalmente, continuaram sendo conservados com sal. Mas a utilidade mais conhecida do sal é a de dar sabor aos alimentos. Diante de tudo isso, podemos entender que o sal traz equilíbrio, conserva e dá sabor. Por onde o sal passa, ele transforma. Por onde o sal passa, ele faz a diferença. É isso que Jesus quis nos ensinar. Como discípulos dele, devemos trazer equilíbrio onde as coisas estiverem desequilibradas. Devemos conservar o que é bom e não deve ser destruído pela corrupção do mundo. Mas vale lembrar que na conservação, a quantidade de sal era bem expressiva. Isso significa que para nós conservarmos as coisas boas, teremos que usar uma quantidade maior de espiritualidade. Mas devemos também dar sabor à vida das pessoas que perderam o gosto pela vida. E vale ressaltar que uma pitada de sal faz muita diferença no sabor dos alimentos. Isso nos ensina que ainda que pequenas ações de amor ao próximo, de respeito pela vida do próximo, poderão fazer grande diferença na vida de muitas pessoas. Enfim, como discípulos de Jesus, devemos fazer a diferença por onde passarmos. É interessante que o Senhor Jesus diz que se o sal perder o sabor, perde a sua utilidade. Mas como o sal poderia perder o sabor? Sobre isso já houve muita discussão, muita polêmica, porque alguns dizem que o sal jamais perde o sabor. Mas isso não é totalmente verdade. É verdade que o sal não perde facilmente o sabor, mas é verdade também que algumas situações podem fazer com que o sal perca a sua essência. Uma delas é a mistura excessiva com outros minerais que não têm as mesmas características de propor sabor como o sal faz. Trazendo para a nossa vida cristã, isso significa que se um cristão se misturar demais com aqueles que não professam a mesma fé, poderá perder a sua essência. Não estou dizendo que cristão só deve se relacionar com cristãos. Estou dizendo que não deve se relacionar demais a ponto de deixar-se influenciar. O sal não recebe influência, ele influencia. Ele não pega, por exemplo, o gosto de arroz. É o arroz que pega o gosto do sal. E assim acontece com tudo em que o sal for colocado. O sal se impõe. Quando o sal perdia a sua essência, era jogado nas ruas para se misturar com a areia, com a lama. Ele não podia jamais ser jogado em plantações, porque senão ele as destruiria. Sendo jogado na rua, misturado com areia, ele nem seria percebido. O cristão, quando não faz diferença na família, no trabalho, na escola, na própria igreja ou por onde ele passar,
fica tão invisível quanto o sal nas ruas. Eu encerro a nossa reflexão de hoje dizendo a você que o Senhor não te chamou para ser invisível. O Senhor não te chamou para ficar despercebido nessa terra. O Senhor te chamou para ser sal da terra. Jesus te chamou para fazer a diferença. Eu sou o pastor Joel Ambrosino e este é o Orvalho do Céu, regando o seu coração com a palavra de Deus e trazendo vida.